Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Quero falar com vocês dessa vez sobre o fenômeno da violência, da perseguição aos cristãos, né, que alguns chamam isso de cristofobia. E nós vamos diferenciar isso a cristofobia do fenômeno da perseguição, que é algo muito mais grave, muito mais violento do que simplesmente uma fobia, né, um medo, uma aversão. Nós vamos aqui diferenciar os conceitos e mostrar alguns fatos em relação a isso, né, e o porquê que hoje o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Certo? É disso que nós vamos tratar nesse vídeo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que agora está com nome novo, já não é mais Cleibson Américo, né, que é o meu nome pessoal. Agora o nome do canal é Apologia Veritatis, né, ou seja, Apologia da Verdade, né, Apologia Veritatis, é um nome latino, certo? Inclusive na capa tem a inscrição latina e a inscrição grega e a inscrição em português, né, Apologia da Verdade. Então toda vez que for agora procurar por meus vídeos, você pode procurar ou pelo nome, Cleibson Américo, ou agora mais precisamente pelo nome mesmo do canal, que é Apologia Veritatis, certo, gente? E não se esqueça de, além de se inscrever, de partilhar com outras pessoas, você também tem toda a liberdade de qualquer um dos meus vídeos postar nas suas redes sociais, né? Basta copiar o link e colocar lá, né? No seu Facebook, no seu Instagram, nos seus status lá do WhatsApp, enfim, pode ficar super à vontade, porque assim como esse vídeo de repente lhe ajudou, né, trazendo alguma informação, outros vídeos meus aqui no canal, sempre de formação católica, pode também ajudar outras pessoas. Então fique super à vontade nesse sentido para postar. Permissão concedida, tá certo? Bom, então vamos lá, veja. É sobre a cristofobia, né? O presidente do Brasil, na conferência da ONU, essa última agora de 2020, falou sobre isso, né? Conclamando os países do mundo, né, a agirem contra esse fenômeno da cristofobia. E a cristofobia, né, na verdade, ela se caracteriza por uma aversão a Cristo e ao cristianismo. Mas a cristofobia, ela não é, esse conceito não diz totalmente o que acontece na vida real, porque o que acontece não é simplesmente uma aversão, acontece uma perseguição violenta, certo? Então a cristofobia é como se fosse um fenômeno mais ameno, né, mais amenizado, e na verdade não é só isso, é muito mais do que isso. Então, para diferenciar aqui os conceitos, né, a cristofobia é a aversão a Cristo e ao cristianismo, certo? Agora, a perseguição, sim, essa acontece muito mais, em um grau muito maior, que se caracteriza pela hostilidade e pela violência contra os cristãos. E essa violência é violência de morte, é violência de tortura, é violência de prisão, né, violência de trabalhos forçados, enfim, não é? Ou mesmo, né, a dificultação da vida, né, em países, de minoria cristã, entre outros e outros fatos, né? Além do que, claro, né, a violência e a agressão aos símbolos e aos lugares de cultos cristãos, né? A bombardeio de igreja, destruição de igrejas e de templos católicos, enfim. Então isso é a perseguição, isso é o fenômeno mais violento que uma religião pode sofrer, certo? A perseguição. Depois nós temos também o fenômeno da intolerância. A intolerância ela se caracteriza pela agressão à exposição da fé, né? Quando alguém, né, uma religião está fazendo exposição da sua fé pública, não é? E ela sofre alguma restrição, isso é intolerância. E essa intolerância pode se dar de várias formas. E um outro e último fenômeno é o fenômeno do vilipêndio. O vilipêndio se caracteriza pelo desrespeito ou pelo escarnecimento público, não é, da fé, seja lá qual for a fé, não é? No caso aqui da fé cristã, dos símbolos cristãos, né, dos lugares cristãos, enfim, o desrespeito e o escarnecimento público, o nome disso é vilipêndio. Inclusive aqui no Brasil, o Código Penal prescreve, né, sanções penais para esse crime, né, de vilipêndio religioso, né? Seja para os símbolos, seja para os lugares de culto, enfim, certo? Então, esses quatro fenômenos: cristofobia, a perseguição, que é o pior de todos, a intolerância e o vilipêndio, certo? E veja, ninguém se assuste, né? Mas o cristianismo ele é a religião mais perseguida do mundo. Isso há muito tempo, não é de hoje. Hoje a gente está começando a falar disso, né? Porque por muito tempo isso foi silenciado e infelizmente, né, a mídia mundial e a brasileira, né, ela também faz isso de silenciar e não nos já conhecer o nível de perseguição cristã que há no mundo, né? A gente simplesmente não tem informação, né, sobre isso, a menos que a gente vá procurar em mídias alternativas, em fontes alternativas, mas a nossa mídia faz questão mesmo de ocultar. Inclusive, quando acontece casos terroristas, né, a igrejas cristãs, a cristãos, simplesmente noticiam como esse último agora que aconteceu na França, né, na Catedral de Notre Dame. É um, é um terrorista islâmico, ele entra na catedral, estava tendo uma celebração,
e começa a esfaquear as pessoas, ainda consegue matar 3, 2 delas decapitadas, certo? Só que quando vão noticiar, eles noticiam assim: homem comete ataque terrorista na França. Simplesmente assim: homem comete ataque terrorista. Não diz que homem é esse, não diz que religião ele é, que ideologia ele tem, e nem diz quem foram as pessoas que foram violentadas ou assassinadas, né? Já justamente com essa intenção de nos fazer pensar que isso não é uma violência a cristãos, isso não é uma intolerância, uma perseguição ou uma cristofobia, né? Porque querem nos fazer acreditar que isso não existe, certo? Porque se o fato aconteceu, é preciso noticiar como aconteceu. Um terrorista de tal religião matou 3 pessoas de tal religião, né? Assim, isso é a verdade, isso a gente fica sabendo o que de fato está acontecendo no mundo, certo? E além do cristianismo ser a religião mais perseguida do mundo, não é? Existe pelo menos 2 portais, né, que noticiam e quantificam isso, né? E é importante, né, a gente estar acompanhando. Um dos é um que faz um trabalho belíssimo, né? É o portal Portas Abertas. Você pode procurar na internet aí Portas Abertas para ver, né, como é que está mapeado isso, né, de país por país, enfim. Então, segundo esse portal, os Portas Abertas, assim também como a Fundação Pontifícia a Igreja que Sofre, não é? Entre outros, eles mapeiam e divulgam os dados, né, oficiais de perseguição aos cristãos no mundo, né, a cada ano, certo? E esse dos Portas Abertas é bem detalhadozinho. Então veja, segundo esses portais, atualmente cerca de 50 países do mundo oferecem perseguição sistemática, estrutural aos cristãos. E desses 50 países, a maioria é de maioria muçulmana, né, islâmica, e alguns de regimes socialistas e comunistas. Essas duas instâncias, né, tanto o islamismo quanto o comunismo, o socialismo, são aquelas que mais perseguem a religião cristã. E isso, né, por motivos óbvios, né, porque tanto o islamismo quanto o comunismo e o socialismo, os seus fundamentos, os seus conceitos, né, está na essência, né, dessas duas instâncias, dessas duas ideologias, certo? O ódio aos cristãos. Isso faz parte, né? Se você for ver o livro sagrado, né, do islamismo, lá ele está prescrito o ódio aos cristãos. Está lá escrito, né? Eu digo porque eu já li, está lá escrito o ódio aos cristãos. Assim também como os princípios comunistas e socialistas, né, fazem parte também a destruição do cristianismo, certo? Né, já lembrava o Papa Pio IX, né, que um bom cristão não pode ser um bom socialista. Um bom socialista não pode ser um bom cristão. Né? Então, né, quem vive enganado, pare de se enganar, porque se você se julga cristão e comunista, né, cristão e socialista, você não é nada. Né? Você pode ser qualquer coisa, menos cristão. Né? Cristão você não é, porque um bom cristão, ele por natureza, ele tem que ter repulsa ao comunismo e ao socialismo. Por quê? Porque o comunismo e o socialismo têm repulsa à fé cristã. Né? E um bom comunista, um bom socialista, por natureza, ele tem que ser ateu. Esse daí sim, ele está tentando ser coerente com seus princípios, né, e suas ideologias revolucionárias, certo, gente? Então essas duas coisas, islamismo e comunismo, né, e socialismo, são as coisas que mais perseguem, né, por natureza mesmo, a religião cristã. E vejam, são cerca de 50 países do mundo onde acontece essa perseguição. Né? Desses 50 países, existe uma gradação da violência. Né? Existe a violência extrema, né, que atualmente são 11 países, né, dividido entre países islâmicos e países, né, comunistas. São 11 os países que oferecem uma violência assim, extrema mesmo, né, e até está na área vermelha de perseguição aos cristãos. Então existe a violência extrema, existe a violência severa, né, que é como se fosse uma coisa intermediária, e existe a violência alta. Né? E esses 50 países eles se dividem nesses 3 tipos, né, de perseguição: extrema, severa ou alta. Os outros, né, existem outros 23 países que vivem sob observação, né, de também oferecer perseguição aos cristãos. Essa violência, né, por não ser sistemática, é chamada de violência variável, é um pouco mais leve. Mas, ou seja, né, juntando tudo, são cerca de 73 países, né, que oferecem algum tipo de perseguição aos cristãos. No ano de 2019, só para vocês terem ideia, o ano de 2019 foram cerca de 245 milhões de cristãos no mundo todo sofrendo algum tipo de perseguição, seja morte, seja prisão, seja a obrigação de trabalhos forçados, seja a destruição dos seus templos, seja a perda de seus empregos, de seus trabalhos, seja
a obrigação de fugir, né, de refugiar-se, de sair da sua cidade ou de se converter forçadamente a alguma outra religião, enfim. Cerca de 245 milhões, não é mil não, é milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição no mundo, certo? E só de templos religiosos, só para vocês terem uma ideia, né, foram cerca de 1847 templos religiosos, né, cristãos, que sofreram algum tipo de violência, seja bombardeio, seja destruição mesmo, né, seja pinchação, enfim, né, seja incêndio, né, como aconteceu recentemente. Então isso vem acontecendo e nós simplesmente não escutamos falar disso, né? Por quê? Porque a nossa imprensa faz questão de nos dizer que isso não existe. Né? Como muita gente por aí, desinformada, obviamente, né? E além do mau caratismo, diz, não, esse negócio de cristofobia, isso não existe, isso é piada. Né? Existe fobia contra tudo, né? Existe homofobia, gordofobia, racismo, existe fobia contra tudo. Contra cristão não existe, né? Na cabeça de muita gente é como se fosse uma piadinha, né? Engraçada. E a fobia, né? A violência, a aversão aos cristãos é muito maior e muito mais sistemática do que todas essas outras fobias, essas supostas fobias juntas. Né? Isso aqui é fato, isso não é opinião. Certo, gente? Atualmente, por exemplo, na Coreia do Norte, né, que é um país comunista, cerca de 50 a 70 mil cristãos vivem em campos de trabalhos forçados. Né? E dos países comunistas, a gente tem a Coreia do Norte, a gente tem a Rússia, a gente tem a China, a gente tem o Vietnã, né, entre outros. Dos países islâmicos que mais perseguem os cristãos, nós temos, né, o Afeganistão, o Irã, o Iraque, Egito, Nigéria, Marrocos, Líbia, etc., né, Arábia Saudita, enfim. Né? Então são cerca de 73 países do mundo em que há sistemática e diária perseguição de algum tipo aos cristãos. Né? Isso, morte, prisões, enfim. Então é um fenômeno que existe, né? Ninguém diga que não existe sem ter investigado. Porque a pessoa que diz que não existe simplesmente é uma piadinha, essa pessoa está dizendo que ela é um imbecil, que ela é um idiota, né? Porque só um imbecil vai fazer uma afirmação dessa, né, sem ter investigado. E quem investiga se surpreende com os números que são muito altos, certo? E esse fenômeno da intolerância religiosa, né, ela acontece, mas contra os cristãos é muito maior do que contra qualquer uma outra religião, certo, gente? Então, é importante que nós estejamos atentos a isso, né? E aqui eu estou trazendo esses dados para vocês, que vocês podem encontrar tanto no portal dos Portas Abertas, quanto também no portal da Pontifícia Fundação a Ajuda à Igreja que Sofre, como também no site do Vatican News. Né? Lá vocês também devem encontrar esses dados, tá certo? Então é isso, aqui fica essa breve contribuição sobre esse tema, não é fazendo, né, claro, algumas observações, né, e denúncias, na verdade, né, contra essa perseguição sistemática. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal, de partilhar com outras pessoas, de postar nas suas redes sociais e de se inscrever se não estiver inscrito, né? Apologia Veritatis. E é isso que nós vamos fazer aqui sempre, né? Apologia da verdade. Tá certo? Então um abraço.